Muito bem, sempre que nos reunimos há uma expectativa em nosso coração em relação à palavra de Deus, o que Deus vai nos falar. Eu confesso a você que a palavra tem sido o meu alimento todos os dias, sabe? Esse tempo é desafiador, nós precisamos tomar decisões, precisamos startar certas ações no meio da igreja, e sem a palavra de Deus nós ficamos perdidos. Ainda bem que o Espírito Santo está em nós, e ainda bem que a Bíblia está nas nossas mãos. E quando nós abrimos a Bíblia com o coração sedento e ungidos pelo Espírito Santo, nós ouvimos a voz de Deus. E é como fruto disso que eu quero compartilhar algo ao seu coração nessa noite. Peço que você, com toda a reverência e com toda a atenção, não se distraia absolutamente com nada enquanto Deus estiver falando com você. Nós vamos ler um texto que está no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 29, nós vamos ler a partir do versículo 4 e daí em diante. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o seu desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Esse é um texto da palavra de Deus tão conhecido e que ganhou um sentido novo e muito atual para a minha vida. Eu quero compartilhar aquilo que Deus falou comigo para que também possa alimentar o seu coração. Esse é um tempo desafiador para todos nós. Eu não sei você, mas eu me sinto em casa, ou melhor, eu estou na minha casa, mas eu não me sinto completamente em casa nesses últimos dias. Em primeiro lugar, porque nós, de uma forma geral, não estamos desfrutando de toda a liberdade que nós gostaríamos de ter. Estamos confinados, estamos com as portas dos nossos negócios, dos nossos templos fechadas, e isso já arranca uma parte da nossa vida. É verdade que o essencial continua conosco. Eu estou com a minha família, a minha fé está comigo, porque ela habita em mim, não depende de lugares ou circunstâncias. O meu Deus está comigo, está contigo. Mas a verdade é que a gente está vivendo um tempo em que não tem como viver plenamente tudo aquilo que a gente gostaria de viver. Eu me sinto um pouco exilado nesses dias, e é justamente isso que me fez olhar para esse texto bíblico, porque esse texto é uma carta de Deus a uma nação que estava no exílio. Carta, eu não sei se você entende o que é isso. Eu sei que uma parte das minhas ovelhas não sabe, vagamente talvez compreenda o que seja uma carta. Muitos de vocês nunca escreveram uma carta, isso é coisa de décadas passadas, né?
agora a gente usa outros meios de comunicação. Mas o fato é que Deus enviou uma carta a esse povo que continuava sendo seu povo, mas numa terra distante. Eles tinham ali naquela terra suas próprias habitações, eles estavam, a maioria deles em família, eles continuavam cultuando e buscando ao Deus de Israel, mas eles estavam longe da casa do Senhor, o templo estava em Jerusalém, eles tinham sido tirados daquele lugar que tanto os abençoava, que era o centro da vida religiosa, e se eu posso usar uma expressão que soa melhor aos nossos ouvidos, a vida espiritual deles. E por isso eles viviam um meio termo, eram um povo de Deus, mas não se sentiam plenamente vivendo a vida que Deus havia lhes proposto. E muitos deles se entregavam ao desânimo, ao saudosismo, à depressão, não conseguiam enxergar nenhum propósito naquele tempo difícil e que não seria curto. E é quando Deus, então, que sempre está atento ao coração dos seus filhos. O Senhor nunca nos abandona em nenhuma circunstância, Ele tem sempre a atenção de nos alimentar, nos dar alguma direção, e é por isso que, nesse momento, Ele usa o profeta Jeremias para escrever uma carta aos anciãos e ao povo de Judá. Era um recado de Deus, e um recado que chega às nossas vidas, nas circunstâncias que nos envolvem hoje, e que pode nos ajudar, uma mensagem que pode nos ajudar a compreender esse tempo e a nos posicionar de uma maneira correta. Ou seja, em resposta à angústia do seu povo, Deus fala. E eu quero dizer que Ele vai falar com você nessa noite. Aliás, Ele está falando com você nessa noite, ainda que seja através de um homem. Se Ele foi capaz de falar a uma nação através de uma carta. E sabe, queridos, a essência do que Deus queria comunicar ao povo de Judá que estava exilado em Babilônia é que aquele tempo não era um tempo casual, não era um hiato na vida deles, não era um vazio que eles teriam que suportar, e no caso deles seriam 70 anos. Deus queria comunicar àquele povo que havia propósito, que na verdade aquele tempo de reclusão, de confinamento, essa palavra é bem atual para nós, não era, do ponto de vista de Deus, um tempo de confinamento, era um tempo de ajustamento, era um tempo de tratamento, era uma forma de Deus trazê-los para perto de si, e de Deus colocar o coração de cada filho seu na perspectiva correta. E é assim que eu tenho entendido, é assim que eu tenho ouvido da parte do Senhor. Sabe, nós não temos e não devemos ficar dentro das nossas casas, com os braços cruzados, olhando para o relógio e esperando quando esse tempo difícil vai passar. Quando é que nós poderemos estar novamente na casa do Senhor, adorando juntos e fazendo a festa que sempre fazemos? Quando é que nós poderemos retomar as nossas vidas, os nossos negócios, os nossos trabalhos, ganhar o nosso pão honestamente, com alegria, como sempre fazemos? Essas perguntas nos inquietam, mas Deus não quer que nós estejamos simplesmente esperando que esse tempo diferente passe. Não, porque Deus tem propósito nesse tempo diferente. E como eu disse, Ele quer nos ajustar, ou talvez seja melhor dizer que Deus está buscando ajustes da nossa parte. E eu quero demonstrar para você isso na palavra, porque, em primeiro lugar, nós precisamos fazer um ajuste de perspectiva. Eu não sei como você está enxergando os fatos. Talvez você se sinta vítima de uma pandemia, ou quem sabe você personalize a culpa e você se sinta vítima dos governantes que brigam entre si e não nos dão uma direção segura. Mas há uma perspectiva diferente e real para aqueles que servem a Deus. O Senhor começa a sua mensagem ao povo de Judá no versículo 4, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia.
Escute, Deus está falando com o seu povo. Ele não foi Nabucodonosor, não foi o exército de Babilônia que tirou vocês da sua vida normal e colocou vocês nessa vida limitada que estão vivendo agora. Fui eu mesmo. E eu tenho propósito nisso. E sabe, eu creio que o Senhor está usando mais uma vez as circunstâncias para nos parar. Nós vivemos numa correria terrível, muitas vezes confiados na força do nosso braço. Deixamos coisas essenciais de lado para correr atrás das urgentes. Essa é a nossa vida, em muitos casos. E agora o Senhor usa circunstâncias tão assustadoras, é verdade, mas Ele usa para nos parar. E nós precisamos fazer um ajuste de perspectiva. O que eu quero dizer é: não se sinta vítima do acaso. Não se sinta nas mãos dos técnicos, dos médicos, do ministro da saúde ou quem quer que seja. Você pertence ao Senhor. Se a sua vida foi entregue a Ele, então Ele tem a sua vida nas suas mãos. E nada, ouça, absolutamente nada acontece a você sem permissão e sem propósito de Deus. Essa é a perspectiva. E nós reagimos de maneiras diferentes a uma mesma situação, dependendo da perspectiva com que a enxergamos. Então, se eu estou sendo levado pelo acaso, eu me sinto inseguro, injustiçado, talvez até revoltado. Mas se eu conheço a Deus, se eu tenho convicção, e esse é o meu caso, do seu amor e da sua aliança comigo, e eu sei no meu coração que por trás de tudo o que está me acontecendo, inclusive a reclusão que eu tenho que viver nesse tempo, tudo cumpre um propósito celestial, então eu descanso o meu coração. Ouça, antes de nos dar o que nós sonhamos, o Senhor está interessado em nos transformar nas pessoas que nós devemos ser. Dá para você entender isso? Antes de lhe dar aquilo que você quer, e nós temos uma boa lista para apresentar diante de Deus todos os dias, não é verdade? Muito bem, Deus é um Deus amoroso que responde às nossas orações, mas Ele tem prioridade. Antes de resolver os nossos problemas, Deus está nos resolvendo. Deus está trabalhando as nossas vidas para que nós nos tornemos pessoas que expressem com muito mais fidelidade o seu caráter, o seu coração e a sua graça. Ele está trabalhando em nós. Então, quando o povo de Judá recebeu a notícia de que eles não estavam ali porque o exército de Babilônia era poderoso demais e conseguiu destruir Jerusalém, não, o Senhor está dizendo: eu trouxe vocês a esse lugar porque eu tenho algo a fazer. E isso muda tudo, é uma outra perspectiva. Entre as pessoas que foram levadas cativas, estavam, por exemplo, Daniel e seus amigos. Você que conhece um pouco da Bíblia sabe quão importantes foram esses homens mesmo numa terra estranha. E por que eles foram importantes? Porque eles entenderam que tudo estava dentro de um grande plano de Deus. Então, ao invés de permanecerem passivos, esperando que o tempo passasse, eles decidiram servir ao Senhor, como sempre serviram, só que em condições novas e diferentes. Paulo e Silas, 2 servos de Deus. Ainda na semana passada, Gabriel, meu filho, trouxe uma palavra para os jovens aqui, que alimentou o nosso coração. Ele falou de 2 servos de Deus que estavam presos, com seus pés amarrados num tronco, dentro de uma prisão. Mas ali naquele lugar eles não se sentiam vítimas de nada, vítimas das injustiças, nada disso. Ali naquele lugar eles cantavam louvores, adoravam a Deus e todos os presos os ouviam. Sabe, e depois daquele tempo eles estavam reclusos, eles estavam em situações difíceis, mas eles entendiam que Deus tinha um propósito. E sabe o que aconteceu como consequência dessa forma de enxergar? Uma igreja nasceu ali, a igreja de Filipos nasceu a partir de 2 homens de Deus numa cadeia, mas adorando ao Senhor e proclamando as verdades de Deus. Eu acabo de
de lançar um livro. Aliás, aqui eu faço um parêntese para convidar você para nessa próxima quinta-feira, às 8 da noite, nós vamos ter uma live e vamos fazer o lançamento oficial do livro Liderança Acima da Média. Você já pode adquirir esse livro, ele já está à venda, mas na quinta-feira nós vamos fazer aqui uma transmissão online com a participação de alguns dos pastores que eu amo tanto e que leram o livro antes que eu publicasse, entre eles pastor Márcio Valadão, pastor Luciano Subirá, Cezinha Cita, Paulo Mazzoni, todos eles vão participar conosco nessa live de quinta-feira, a partir das 8, você está convidado, vai ser a minha forma de consagrar esse livro. Eu estou falando dele porque me lembrei que José foi um desses homens, o livro é muito inspirado na história de José. E José foi um desses homens que, sendo levado para uma terra distante, vendido pelos seus irmãos, e tendo que viver a maior parte da sua vida no Egito, ele não se sentia vítima de nada. Muito ao contrário, José sempre entendeu que Deus o havia enviado adiante da sua família para cumprir finalmente as promessas. E é muito interessante isso, quando finalmente ele já tendo poder, se assentando ao lado de Faraó, reinando naquele grande império, quando ele tem a oportunidade de se reencontrar com seus irmãos, que o haviam traído e vendido, ele poderia se sentir vítima e buscar algum tipo de vingança, mas não era essa a perspectiva, não era assim que ele entendia. E é muito interessante, em Gênesis, capítulo 45, versículos 7 e 8, olha o que José diz aos seus irmãos, justo naquele momento em que eles se reencontram depois de muitos anos. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Essa é a atitude de alguém que não se sente vítima da vida, de alguém que não se enxerga como fruto do acaso, de alguém que vê que Deus está conduzindo tudo, mesmo as situações mais difíceis, para cumprir o seu propósito. Portanto, faça um ajuste de perspectiva. Deus está no controle e Ele está fazendo com que tudo isso coopere para o seu bem, para o seu crescimento. Em segundo lugar, queridos, esse é um tempo de nós fazermos um ajuste de atitude. Sim, porque quando nós não estamos, na nossa casa, quando nós não estamos vivendo plenamente a vida que nós vivíamos ou gostaríamos de viver, nós tendemos a nos encolher, tendemos a ficar infrutíferos, improdutivos, como se tivéssemos que hibernar até que a tempestade passe. Mas não é essa a intenção de Deus. No versículo 5 do texto inicial que nós lemos, 5, 6 e 7, o Senhor disse ao povo de Judá: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Deus está dizendo: a vida não parou. O fato de vocês não estarem no lugar que gostariam de estar, não significa que não é tempo de crescer, que não é tempo de produzir, que não é tempo de investir. Invistam, multipliquem-se. Eu não sei, mas talvez essa seja uma grande oportunidade para aquele profissional que não está conseguindo trabalhar porque tem que manter o seu negócio fechado por força de um decreto. Por que não usar esse tempo para se aperfeiçoar naquilo que você faz? Por que não fazer um curso online? É só uma sugestão, é só um exemplo que eu estou dando. Muitas vezes nós estamos paralisados pela decepção, quando Deus, na verdade, quer que no lugar onde nós estejamos, nós semeemos. Ele está dizendo: não parem. Se vocês não estão no lugar que vocês sonham, façam do lugar que vocês estão o mais parecido com aquilo que vocês sonham.
Então, se você não pode estar reunido com a igreja todos os domingos, uma multidão em festa, faça da sua casa o mais parecido com uma igreja. Isso é um templo ao Senhor. Uma mudança de atitude. Não é hora de nós cruzarmos os braços, não é hora de nós nos entregarmos à tristeza, ao pânico, às expectativas sombrias. É hora de nós entendermos que nesse novo formato de vida que vamos ter que enfrentar por mais algum tempo, não sei quanto tempo, e não é só uma questão de uma enfermidade que não pode se alastrar rapidamente, e nós estamos procurando cooperar com isso, para que a velocidade dessa pandemia não estrangule os sistemas de saúde da nossa cidade. Mas nós sabemos que depois disso há outros desafios, a economia parada, pessoas desempregadas. Nós podemos ficar entregues às sombras dessa expectativa ruim. Ou nós podemos frutificar, nós podemos plantar a palavra de Deus no coração daqueles que estão conectados conosco, nós podemos investir em nossas famílias, nós podemos ser casais que oram juntos, nós podemos trazer os nossos filhos para mais perto de nós. Ouça, é tempo de agir em Deus. O Senhor quer que nós façamos esse ajuste de atitudes. Muitos daqueles judeus que estavam em Babilônia foram paralisados pela tristeza. Não era esse o propósito do Senhor. Há um salmo que descreve o coração de muitos deles, o Salmo 137, nos versículos 1 a 4, olha o que eles pensavam: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Sabe, essa é uma forma negativa de reagir às circunstâncias. Mesmo com a nossa vida muito limitada em certos sentidos, nós podemos e devemos manifestar a glória de Deus, pregar a palavra, dar louvores ao Senhor, investir naquilo que podemos investir, para que quando as portas se abrirem de novo, nós estejamos mais preparados do que antes para prosperar na vida. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Nós precisamos ter o coração que governava os nossos heróis da fé, os apóstolos que tanto nos inspiram. Eu leio as cartas de Paulo e eu não vejo esse homem enfrentando muitos tempos de bonança. Parece que na maioria das vezes ele estava em situações difíceis, mas o seu coração era sempre produtivo. Escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículos 19 e 20, Paulo disse: e orai por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Paulo escreve isso de uma prisão. Ele era um prisioneiro. Você pode imaginar uma vida mais limitada do que essa? Você ainda pode sair da sua casa de vez em quando, ir a um supermercado. Esse homem estava num calabouço, numa cadeia, mas ele não está orando: Senhor, por favor, abre essas portas para que a minha vida volte ao normal. Ele está dizendo: Senhor, está tudo normal da minha vida, eu tenho a Tua palavra, eu tenho o Teu Espírito, e aqui nesse lugar eu só te peço uma coisa: que me seja dada intrepidez para falar a Tua palavra. As circunstâncias, elas não podem nos prender naquilo que nós somos no Senhor. Em outra ocasião, em Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 14, Paulo diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus.
O que esse homem está dizendo é: as minhas cadeias estão sendo um estímulo para a fé dos meus irmãos, porque a minha atitude de servir a Deus e de continuar semeando não mudou só porque o meu território agora se tornou menor pelas grades de uma prisão. Em terceiro lugar, é muito importante que nós façamos nesse tempo um ajuste de sintonia. Você precisa achar a frequência certa. Veja o que Deus diz aos judeus do versículo 8 ao 10. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. O que Deus está dizendo é: cuidado com quem você ouve, porque eu tenho propósitos, eu quero gerar uma profundidade na vida de vocês. Eu creio que eu posso traduzir assim, para a nossa realidade, o nosso tempo. Deus está dizendo: eu parei vocês porque eu quero operar profundidade na vida de vocês. Eu quero uma aliança mais firme, eu quero um povo mais rendido, mais apaixonado, eu quero gente que ame a minha palavra. Eu quero pessoas que não estejam iludidas com o falso evangelho sem cruz, que tem sido pregado a essa geração. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Mas nesse tempo, haverá certamente profeta para todo gosto. Haverá gente dizendo: ei, Deus não tem nada a ver com isso. E quando nós tiramos o foco do propósito de Deus, nós perdemos o nosso link com esse propósito. É muito importante que nesse tempo você escolha quem fala ao seu coração. Porque existem os profetas do caos, é verdade. Existem aqueles que, em nome de Deus ou não, estão dizendo que você vai desaparecer, que você vai ser trucidado por toda essa crise, que uma enfermidade vai acabar com você, que se não for a enfermidade vai ser a falência, o desemprego. Feche os seus ouvidos, porque Deus tem propósito com o seu presente e com o seu futuro. Ouça o que Deus diz, Ele tem uma aliança com você. Mas certamente também haverá aqueles profetas que vão dizer para você: continue vivendo a mesma vida que você sempre vivia, basta ser um religioso, lembre-se de Deus aos fins de semana, depois de, mudar a tela do culto online, você pode gastar o seu tempo com um pouco de pornografia também, coisas do tipo. E nada vai acontecer, porque Deus é bom, Deus é amoroso e gracioso. Esses falsos profetas estão dizendo por aí que Deus abriu mão da sua santidade, que a graça é uma permissão para pecar sem culpa. E o que o Senhor está nos dizendo: ei, cuidado, façam um ajuste de sintonia, busquem a minha palavra, busquem ouvir aqueles que têm um compromisso com o meu evangelho e com a minha palavra integral. É isso que vai alimentar vocês. E nós vivemos num tempo, irmãos, tão difícil, tão desafiador, porque se pode divulgar uma ideia de uma maneira muito intensa. As mídias sociais, a internet se tornou ao mesmo tempo a nossa salvação, e o grande risco que corremos, porque aí podemos acessar todo tipo de fonte. E o apóstolo Pedro, escrevendo na sua segunda carta, capítulo 2, versículos 1 e 2, ele falou dos nossos dias. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou,
trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Sabe, essa profecia está se cumprindo nos nossos dias. Gente que está negando a soberania de Deus, gente que está querendo tirar de Deus o direito de tratar as nações, gente que está querendo prender Deus no politicamente correto. Mas nós somos daqueles que amam a verdade. Por isso, a palavra do Senhor para você nessa noite é: faça um ajuste de sintonia e não entregue a sua mente, os seus ouvidos e o seu coração a qualquer tipo de ensino. Creia e comprometa-se com o Evangelho da cruz de Cristo. Em quarto lugar, nós precisamos usar esse tempo para fazer um ajuste da nossa confiança. Ajuste de confiança. No versículo 11, Deus diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ouça, você precisa fazer um ajuste de confiança. É o Deus que não pode mentir, é o Deus que entrou em aliança com você pelo sangue de Jesus Cristo. É Ele quem está dizendo ao seu coração mais uma vez: eu tenho planos de paz para você, planos de bem e não de mal. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Você não consegue compreender a minha rota, mas creia que ao final vai dar tudo certo. Está tudo bem, Deus está nos dizendo isso. Ainda que você ligue a sua televisão, ainda que você folheie os jornais e todas as notícias são de pavor, de pânico, o Senhor está te dizendo: confia em mim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse é o momento de nós aferirmos a nossa fé com a palavra, sabe, queridos? Mais uma vez eu insisto, eu tenho falado nas últimas semanas: dose muito bem o nível de notícias que você tem recebido. Nós não podemos estar alienados das coisas que estão ocorrendo à nossa volta, nós precisamos nos informar, mas o que deve estabelecer a disposição da nossa alma é o que Deus diz, e o que Deus diz é: eu cuido de vocês, eu tenho com vocês uma aliança, confiem em mim. E sabe, ao ler esse versículo aqui, a primeira verdade que me salta aos olhos é que Deus é um Deus de planos e propósitos. Sabe, Ele não está brincando conosco, Ele não está refém das circunstâncias. Ele é um Deus de planos e propósitos. Por isso Ele diz: eu é que sei que plano tenho a vosso respeito. Está tudo escrito. É claro, nós não sabemos, somos limitados, temos que confiar, mas todos os nossos dias estão escritos diante do Senhor pela soberania e pelo amor dEle. E é isso que tem que fazer-nos todos os dias: colocar a cabeça no travesseiro e descansar. E todos os dias pela manhã nos levantarmos e dizermos: Pai nosso que estás nos céus, seja santificado o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Sabe, quando nós nos colocamos de acordo com a vontade dEle, o nosso coração descansa em paz. Deus tem propósitos, e os propósitos dEle para as nossas vidas são propósitos abençoados, planos de bem e não de mal. Agora, é importante também que nós entendamos que o fim para o qual Ele quer nos levar, porque isso aqui é uma travessia. Nós estamos vivendo um tempo de exílio, de confinamento, ou melhor, de ajustamento. É um tempo. Mas nós precisamos entender que para nós sairmos do outro lado, cumprindo o plano de Deus, nós temos que estar alinhados com Ele, permitindo que Ele faça aquilo que está no seu coração. E por fim, queridos, há uma mensagem tão tremenda. Eu diria que talvez esse seja o principal dos ajustes. Por que Deus nos parou?
Não foi uma pandemia, não foi um decreto. Porque Deus nos parou. Porque Deus está nos colocando em nossa casa. Talvez nós tenhamos que amanhã admitir, porque Deus tirou algumas muletas nas quais eu me apoiava, o meu emprego. Eu não sei sobre que tipo de perda nós vamos ter que lamentar. Mas o que eu sei é de uma coisa: com tudo isso, Deus está querendo que nós façamos um ajuste de prioridade. Prioridade. Nos versículos 12 a 14, ele diz: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei. Ou seja, Deus está dizendo: vocês vão voltar a estar juntos. Mas antes que isso aconteça, eu estou esperando que vocês me invoquem, que vocês orem, que vocês me busquem, que vocês desejem a minha presença mais do que tudo. É um ajuste de prioridade. E talvez alguns de nós tenhamos que reconhecer que depois de praticamente 2 semanas presos dentro de casa, nós não estamos orando mais do que antes. Nós não estamos ouvindo a voz de Deus e lendo a palavra mais do que antes. E se não estamos, eu quero dizer, estamos perdendo esse tempo de ajustamento. Porque o que Deus quer, mais do que qualquer outra coisa, é que nós nos tornemos íntimos dEle. É que a sua presença, a relação íntima entre nós e o Senhor seja tão fundamental, tão prioritária na nossa vida, que estejamos nós num exílio, num confinamento, ou estejamos nós no meio da congregação e fazendo festa com todo o povo de Deus, o que vale mesmo para nós é a presença da sua glória. É nós sermos seus amigos, é nós termos intimidade com a sua voz, compreendermos o seu coração. É para isso que Deus está nos chamando nesse tempo. Por favor, não se sinta vítima de nada. E ainda que você e eu não tenhamos tudo o que gostaríamos de ter para desfrutar nesse momento, nós temos um propósito. Esse é tempo de ajustamento. Permita que Deus faça aquilo para o que Ele permitiu que esse período nos chamasse. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus, é tempo de ajustamento. Enquanto os músicos assumem o seu lugar para nós orarmos finalmente, para nós cantarmos uma canção, terminarmos esse culto, às vezes eu tenho que parar o meu carro e colocá-lo numa revisão. De tantos em tantos quilômetros eu tenho que parar tudo e colocar o meu carro numa oficina, numa concessionária, para que as coisas sejam reajustadas. Às vezes a gente tem a sensação que é um tempo perdido, mas na verdade é tão essencial para que depois tudo funcione como deveria funcionar. Eu acho que é essa a ilustração que eu queria transmitir ao seu coração. Deus te pôs agora, a mim, a você, ao seu povo, a essa nação, Deus nos pôs num lugar onde, parados, Ele possa tratar conosco. Nós vamos sair daqui muito melhores do que nós entramos.